Não gostaria de ver nunca o Brasil estampado nas manchetes mundiais desse jeito, mas a gente fez uma coleta aqui das coisas mais fortes que saíram de ontem para hoje. Vamos dar uma olhada, vamos começar com a matéria que a BBC de Londres publicou, falando, destacando uma fala de seguidores do Bolsonaro que diz o seguinte, tá aí na tela: vamos votar no Bolsonaro porque ele é Deus, pelo amor do Santo Cristo, né? Então, logo na abertura dessa matéria, a jornalista escreveu que o artigo pergunta se ele é, como dizem os fãs, um grande líder ou alguém que desdenha da democracia, pergunta a jornalista da BBC. A primeira frase do artigo, gente, ela diz: onde o Bolsonaro vai, ele promove controvérsia. E ainda, quase ninguém esperava que ele fizesse exatamente isso que fez durante o funeral da Rainha Elizabeth II. Ou seja, o papelão dele lá na Grã-Bretanha, em Londres, ainda está pegando mal. Essa matéria foi publicada de madrugada, por volta das 2 da manhã, aqui em Nova York, 7 da manhã, aí no Brasil. Bom, vamos passar para a próxima. Matéria que saiu também cedinho, às 6 da manhã, hora de Brasília, no Washington Post, publicada hoje, 6 da manhã, horário de Brasília. Ela diz aí na manchete, para vocês verem: a disputa entre Bolsonaro e Lula é um referendo para a jovem democracia brasileira. E destaca que a campanha de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e o fato do atual presidente ser um fã da ditadura militar, isso também mostra preocupação com o fato dele ter incentivado seus eleitores a irem à guerra se a eleição for roubada. Bom, a matéria ainda afirma: o presidente Bolsonaro, que está atrás nas pesquisas, trouxe à tona um medo de um velho fantasma que ainda sobrevoa a América Latina, que é a possibilidade de um golpe. Então, ou então, diz a matéria, uma interpretação à la brasileira do que foi o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, com aquela invasão horrorosa do Capitólio. Bom, próximo, artigo do professor de História Brasileira e Cultura Brasileira da Universidade Brown, James Green, publicado hoje no jornal The Guardian. O professor, que também é presidente da organização Washington Brazil Office, ele alerta que os brasileiros rejeitaram Jair Bolsonaro, mas não se deve, se os brasileiros rejeitarem, né? Mas não se deve esperar que ele vá embora silenciosamente ou de forma tranquila. Segundo James Green, Bolsonaro teria que fazer o impossível para vencer Lula, já que ele está à frente nas pesquisas com um mínimo de 10 pontos de vantagem, seja lá a pesquisa que você quiser escolher. Mas ele alerta que isso não é motivo para tranquilizar a oposição, já que Bolsonaro tomou emprestado o modelo de Donald Trump. Se perder, vai culpar a mídia, as pesquisas e as urnas eletrônicas. É um alerta do professor James Green. Bom, vamos lá, seguindo. A revista Wired é uma revista toda voltada para a área de tecnologia. Essa revista seguiu na mesma linha. O título já diz tudo, né, gente? A extrema-direita brasileira planeja seu próprio 6 de janeiro, uma insurreição. A reportagem foi publicada ontem na seção de negócios da revista. A jornalista que assina essa matéria se chama Vitória Elliott. Ela trabalhou na ProPublica, ela se formou em jornalismo aqui pela Universidade de Colômbia e também se dedicou muito, nos últimos anos, ao tema da desinformação. Então, ela monitora as redes sociais e destaca que os brasileiros foram submetidos a uma avalanche de desinformação, especialmente nas mídias sociais. Ela diz ainda que o Telegram se tornou o grande hub da extrema-direita brasileira e que lá você ouve conversas e lê postagens de gente pedindo golpe militar ou então uma insurreição violenta para garantir a permanência de Jair Bolsonaro no poder, nos moldes do que aconteceu
no Capitólio. Bom, vamos seguir em frente, porque até revista científica publicou matéria sobre o assunto. Vamos lá para a Nature. A Nature pergunta se o desastre da Covid no Brasil vai ser suficiente para influenciar o resultado das eleições presidenciais brasileiras. E lembra os 685 mil mortos, o desrespeito do Bolsonaro com as regras de segurança de saúde, o desinteresse dele, a desinformação que ele promoveu falando da hidroxicloroquina. Eu não preciso contar isso tudo, o Brasil está careca de saber do desgoverno que foi na Covid. A gente teve uma CPI inteira para destrinchar essa história toda, mas a revista destacou que isso é um assunto importante que pode pesar no resultado das eleições. Além disso, na Casa Branca ontem, a porta-voz do governo americano, a Karine Jean-Pierre, deu uma entrevista e no meio dessa entrevista ela teve que responder a uma pergunta, porque tem havido uma pressão muito grande para que o governo americano reconheça imediatamente o resultado das urnas. É uma pressão que vários grupos estão fazendo, o governo não se comprometeu com isso, e então ela teve que responder essa pergunta novamente ontem. E aí ontem ela disse, como vocês sabem, nós vamos monitorar e estamos monitorando a situação das eleições no Brasil. Vamos monitorar de muito perto esse nosso parceiro democrático. E disse que tem ouvido muitos relatos a respeito da violência envolvendo as eleições. E que apesar de acreditar que protestar faz parte da democracia, todo mundo deve ter o direito de protestar, mas que o governo americano pede que os brasileiros protestem pacificamente, participem dessa eleição pacificamente. Ela também diz que espera que as eleições sejam conduzidas de forma livre, justa, transparente, obedecendo todas as regras democráticas com respeito às instituições e à Constituição brasileira. E, por fim, vamos lembrar que saiu no site da CNN Brasil um levantamento feito pela empresa Nexus News Desk, mostrando isso que a gente está relatando aqui agora, que aumentou muito, está batendo recorde o interesse das mídias internacionais pelo que está acontecendo no Brasil. O número de matérias sobre a eleição brasileira publicadas na última semana aumentou 38,1% em relação à semana anterior. E os dois países que seguem mais de perto e publicam mais matérias a respeito da nossa eleição são, em primeiro lugar, os Estados Unidos e, em segundo lugar, a Argentina.